Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia 31, vamos aí fechando a nossa semana, né? Finalizando os nossos conteúdos e vamos aí finalizar também o nosso livro didático O Príncipe e o Pobre. A gente viu na aula passada uma introdução sobre a história, né? Vimos aí um dos acontecimentos iniciais da história. E eu convidei vocês a fazerem aí a leitura do livro. A gente vai estar concluindo também o estudo dessa leitura. E no final eu vou estar propondo aí uma atividade para vocês realizarem sobre esse livro e também envolvendo o nosso conteúdo de redação, tá certo? Então vamos lá ver o restante dessa história. Você que já está acompanhando aí, já leu, já sabe tudo o que aconteceu, vai acompanhando assim mesmo para você e lembrando de tudo e fixando todos os acontecimentos, tá certo? Então vamos lá! Nós vimos anteriormente na nossa aula de redação, na história O Príncipe e o Pobre, que o príncipe Eduardo trocou de roupa com o menino Tom e acabaram também trocando de lugar. E aí quem está no castelo é o Tom, que é um menino pobre, que não é príncipe. Ele tenta se explicar, tenta dizer que não é o príncipe verdadeiro, mas ninguém acredita e ele acaba ficando no lugar do príncipe Eduardo. No início ele está muito confuso, com muito medo, mas ele não consegue contar aí a verdade de maneira clara que as pessoas possam acreditar. E como eles dois são muito semelhantes, né? São meninos da mesma idade e muito parecidos, e ele vestido com a roupa do príncipe, todo mundo acreditou que ele seria realmente o príncipe Eduardo. E o menino Tom fica no castelo como um príncipe verdadeiro. Enquanto isso, o príncipe Eduardo está aí pelas ruas, né, encontrado pelo pai do menino Tom, que coloca ele aí de maneira grosseira para casa, e ele fica triste, desesperado, mas também não sabe, né, como retornar aí para o seu lugar verdadeiro. Mas uma coisa faz, né, com que a mãe de Tom realmente perceba ali que tem alguma coisa diferente, alguma coisa errada. Ela percebe enquanto o menino está dormindo e ela coloca ali uma vela próxima ao rosto dele, que aquele realmente pode não ser o seu filho. E aí ela começa a desconfiar, porque o seu filho sempre tem uma reação de colocar a mão no rosto quando está com medo, quando se assusta. E o Eduardo, né, que no caso ela acha que é o Tom, não teve essa mesma reação e ela já começa ali a desconfiar que aquele não é o seu filho. E uma coisa curiosa acontece, né? Curiosa e triste. O rei acaba morrendo. E aí o príncipe Eduardo se tornaria rei, mas quem está no lugar dele é exatamente Tom. O Tom fica ali no castelo, descobre que o rei morreu, lamenta a morte do rei e descobre que ele vai se tornar o próximo rei e acaba ali se acostumando, né, com a vida boa, cheio de servidores, cheio de empregados para cuidar dele. Ele acaba se acostumando com aquela vida e gostando ali daquela ideia de se tornar rei, de viver ali em meio à riqueza, até que chega o dia do grande desfile para apresentar o novo rei e a cerimônia da coroação. Mas existe uma coisa que eles estão aí à procura, é o selo real. E o verdadeiro príncipe, o Eduardo, que está lá no lugar do Tom, ele sabe exatamente onde está o selo. Mas o Tom, que está aí no lugar do príncipe Eduardo, ele não sabe. E estão aí prestes a fazer a coroação no desfile. A mãe de Tom o reconhece no lugar do príncipe, chama ele, mas ele se recusa. E também o verdadeiro príncipe, o príncipe Eduardo, também está lá, mas ele também não dá bolas ali para o príncipe verdadeiro e por um minuto ele pensa realmente em tomar o lugar do
Príncipe Eduardo. Mas o Príncipe Eduardo atrapalha a cerimônia e todo vestidinho, né, com essa roupa bastante humilde, ele atrapalha a cerimônia dizendo que o Tom é um impostor e ele sim é o verdadeiro príncipe e que ele seria o próximo rei. E aí o Tom realmente concorda com ele e as pessoas começam ali a conversando umas com as outras, todas as pessoas que estão na cerimônia começam ali a sussurrar, conversando, e eis que eles perguntam aí pelo selo real, e logo o Eduardo, que está aí vestido de mendigo, né, fala onde está escondido o selo real, e todo mundo consegue perceber que realmente é o menino ali que está vestido maltrapilho, que é o verdadeiro rei, o verdadeiro príncipe Eduardo. E logo ali os guardas, as pessoas que trabalham ali na corte, né, pede para despir o impostor e prender ele na torre, para que ele seja enforcado. Mas o príncipe Eduardo diz que não, que ninguém deve encostar nele, porque hoje ele agiu como um rei e de agora em diante ele e a sua família viverão no palácio, com exceção do pai do Tom, que era muito cruel. Então, orgulhoso e feliz, Tom se ajoelha e beija o rei. Eduardo, naquele momento, se dirige à multidão e diz, né, faz um discurso: nunca soube como era ser pobre. Nas últimas semanas passei fome, apanhei, senti-me sozinho e tive medo. Deste dia em diante prometo que serei amigo dos pobres. E para Tom, falou em voz alta, pois agora sei, disse, se não fosse pelo acaso do nosso nascimento, você poderia ser eu e eu poderia ser você. E essa é a grande lição que o príncipe Eduardo aprende, né? E com essa nova visão de mundo, ele vai aí se voltar a ajudar mais as pessoas mais pobres que vivem aí no reino à margem da sociedade. Isso aí, gente, a gente finalizou aí a nossa história, né? Vimos os acontecimentos finais, descobrimos como foi o final. E agora nós vamos aí realizar uma atividade envolvendo um conteúdo que a gente estudou nas aulas de redação. Vocês lembram daquele texto que a gente leu no livro de língua portuguesa, né, no livro 2, sobre texto de opinião? Vocês lembram aí o que é o texto de opinião, não lembram? Eu vou dar uma revisadinha aqui com vocês sobre o texto de opinião, vou estar deixando aí a definição do texto, vou estar deixando o exemplo que a gente viu, né? E as páginas, para caso vocês ainda tenham aí dúvida, não estejam muito bem lembrados, vocês vão lá, fazem a leitura do texto e aí vocês vão construir um texto, vão produzir um texto de opinião falando sobre a história que a gente leu. Vocês vão falar um pouco sobre a história, né, fazer aquela introdução e depois vocês vão dar a opinião de vocês sobre o nosso livro, o livro que a gente trabalhou nesse bimestre. Vocês vão dizer se vocês gostaram, se vocês não gostaram, o que gostaram, o que não gostaram, se mudariam o final, o que vocês acham? É a opinião de vocês. Então façam esse texto aí de opinião, eu vou estar deixando a anotação aqui no final do vídeo direitinho para vocês estarem preenchendo no caderno de vocês. E aí quando vocês terminarem, como sempre, vocês me mandam aquela fotinha para garantir aí a presença de vocês na aula de hoje, tá certo? Então é isso, gente. Um beijão, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau!